Bom dia, pessoal. Bom dia, Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu caminho, abençoe os seus pensamentos. Estou muito gripada, mas estou medicada e eu não poderia deixar de conversar com você hoje sobre alívio, refrigério, crer como dizem as Escrituras. A gente quer crer em Deus de qualquer jeito, do jeito que eu aprendi, do jeito que eu creio, é do jeito que eu acredito e vai ser até o fim da minha vida. Eu creio em Deus. Quando você pergunta para alguém, você crê em Deus? A pessoa responde, creio. Aí ela vai e descreve como é que ela crê. Eu creio em Jesus assim, assado, eu creio que Ele pode, eu creio que Ele faz. Mas lá em João 7,38, diz que fé profunda e transformadora em Jesus Cristo, que resulta em uma vida abundante, plena, cheia do Espírito Santo e com fluxos de água viva, vida eterna e bênçãos sem fim, fluindo de dentro de nós, conforme a palavra de Deus revela e garante, indo além da nossa simples crença intelectual, racional, filosófica, social, fraterna e solidária. Eita Deus! Mas é uma fé e uma palavra que revela e garante uma confiança total e uma entrega à obra salvífica de Cristo, como prometido nas Escrituras antigas e que se cumpriu nele. Crer como dizem as Escrituras. E o que é que significa? Ei, pastor, eu não sei o que é. O que é que significa crer como dizem as Escrituras? Conhecer e confiar em Jesus é crer que Ele é o Messias prometido, o Filho de Deus, que veio para me salvar e me redimir. Desde as revelações do Antigo Testamento, e aí eu vou abrir aqui Isaías 53, que já tinha lá Isaías, o profeta, já tinha falado acerca do Cristo que viria para salvar as nossas vidas. E aí veio uma profecia reveladora, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou no braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante Ele e como raiz de uma terra seca. Eita glória! Esse texto de Isaías 53 revela para nós quem é Jesus e sua missão. Porque foi subindo como um renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para Ele, não havia boa aparência dele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentados nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. O versículo 10 diz assim: todavia ao Senhor
Agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se fizer por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Esse é Jesus. Bom dia, Luciano. Esse é Jesus, a quem muitas vezes nós queremos dizer que cremos. Confiar e crer em Jesus, o prometido, o Messias, que veio salvar e redimir a nós, pecadores. Ter confiança plena e fé não é apenas saber sobre Jesus, mas confiar na obra que ele fez para nos salvar. Sua obra, seu caráter, sua capacidade, entregando sua vida e vivendo para trazer a nós tão grande salvação. Recebeu o Espírito Santo, como é citado na palavra de Deus, que Jesus explica que os rios de água viva, que são o Espírito Santo, que vai nos fazer plenos, cheios, oh glória! São o Espírito Santo que ele daria àqueles que creem, o qual habita dentro de nós, trazendo vida e poder, nos ensinando sobre perdão, reconciliação, vida abundante. Crer, como dizem as Escrituras, é saber que mesmo em meio à dor, às lutas, às enfermidades, à liseira que nos impede de avançar muitas vezes, é saber que nós temos vida abundante, uma vida transbordante, não das coisas deste mundo, mas de uma calmaria que só Deus coloca no nosso coração, de uma calmaria que só Deus traz para nós. Para que a gente confie, para que a gente viva, é preciso haver uma entrega e crer como dizem as Escrituras e não do jeito que você quer crer. A vida abundante, a promessa dessa vida transbordante, essa fonte interna de alegria, de vida, de poder espiritual, que vivifica e transforma, só pode vir de Jesus. A fé deve estar fundamentada na palavra de Deus, que é viva e eficaz. Na Bíblia, tem gente que pergunta, ela contém ou ela é? Ela é e ela contém. Ela é porque tem palavra de Jesus citada, milagre, vida, que nós nunca vamos saber explicar. Ela contém porque foi escrita. Ela foi ditada, como eu estou conversando contigo agora, a palavra de Deus foi escrita, foi multiplicada. Para de besteira, de querer teologizar tudo, porque tem coisa que a teologia nunca vai explicar, que você vai viver e você vai testemunhar, e a teologia nunca vai te dar uma direção para explicar o sobrenatural de Deus na tua individualidade. Quando a gente está no campo missionário, que tudo aquilo que eu estudei numa sala de aula não vai me servir, e o Espírito Santo vai me dar a língua daquele povo para eu falar para eles que existe um Deus que habita no fogo e na água, quando eles não conhecem a leitura escrita, mas eles entendem a fala de alguém que está vivo no poder de Deus e é pleno, cheio do Espírito Santo, e aquilo contagia o coração daquele
povo que nunca ouviu falar em Jesus, e aquele povo se converte, se deleita, e depois ele quer ouvir mais, e ele quer mais de Deus, e ele pula uma hora no sol quente, glorificando ao Senhor, independente de letra, de conteúdo, de estudo, de teologia, porque ele sentiu a presença de um Deus que trouxe esperança para um povo que estava cativo e morto nos seus pecados. Nós só entendemos isso quando nós estamos lá no fundo do poço. Isso é ser humano. Baseado na palavra de Deus, a fé está fundamentada nas Escrituras, que são a revelação de Deus e a verdade que santifica e liberta. Por isso é tão rejeitada. E é tão rejeitada. Ninguém quer deixar os prazeres, embora que eles sejam passageiros. Ninguém quer deixar os falsos amigos que te convidam para as baladas, para as farras, né? Para dançar freneticamente, sabe? Não te leva para a eternidade. Crer, como diz a Escritura, é ter uma fé viva e atuante, que faz o que Jesus fez, que vive o que Jesus viveu, e que crê como dizem as Escrituras. O resultado é sermos morada do Espírito Santo, que nos capacita a viver uma vida cheia de Deus. Vá viver essa vida hoje, não deixe para amanhã. O resultado? Eternidade. Um beijo no seu coração. Bom dia. Deus te abençoe.